rei no carro. Os segredos que Ricardo III levou para o túmulo são revelados em seu local de descanso final. Em 2014, um teste de DNA comprovou que o esqueleto encontrado sob o estacionamento era do rei Ricardo III. O DNA está nos dizendo. Então, ao analisar o cromossomo Y, descobri que não havia nenhuma ligação entre Ricardo III e os parentes da linhagem masculina que estão vivos hoje. Mas um segundo teste, desta vez no cromossomo Y masculino, falhou. Foi uma incompatibilidade total. Isso apontava para um escândalo enorme, mas disseram ao mundo que era um mistério sem solução. Pois é, novas descobertas de 2025 desvendaram completamente esse mistério, revelando que a descoberta original era ainda mais perturbadora do que qualquer um ousava admitir. A verdade não é apenas um simples caso de infidelidade. É uma mentira que definiu séculos de poder real. O milagre de Leicester. Parece o começo de uma piada ruim. Um rei enterrado sob um estacionamento. Por 527 anos, foi aí que terminou a história do rei Ricardo III. Ele foi o último rei inglês a perecer no campo de batalha. Abatido na Batalha de Bosworth Field em 1485. Ele foi o último rei da dinastia Plantageneta, e sua morte marcou o fim das brutais Guerras das Rosas, que duraram décadas. Seus inimigos vitoriosos, os tutores, liderados pelo novo rei Henrique VIII, queriam dar um exemplo. Desfilaram seu corpo nu, pendurado em um cavalo, pelas ruas de Leicester. Foi o ato de humilhação supremo, uma mensagem para toda a Inglaterra. Esta dinastia acabou. Depois disso, ele recebeu um enterro simples em uma sepultura modesta na igreja conhecida como Greyfriars. Mas eis a questão. A história segue em frente. Poucas décadas depois, durante a Reforma Protestante, a igreja foi demolida. Suas pedras foram levadas embora. Suas terras foram vendidas, pavimentadas e reutilizadas. Em poucas gerações, a localização exata do túmulo do rei se perdeu. Simplesmente desapareceu. Surgiram lendas afirmando que seus ossos foram desenterrados por uma multidão e jogados no rio próximo. Ele foi, para todos os efeitos, completamente esquecido pela história, lembrado principalmente como o vilão monstruoso e deformado da famosa peça de Shakespeare. Isso até que uma roteirista chamada Philippa Langley teve um pressentimento. Ela ficou obcecada por Ricardo, não como o monstro, mas como o homem. Ela sentia que os relatos históricos não passavam de propaganda de professores. Passou anos debruçada sobre mapas antigos e empoeirados, tentando sobrepor a antiga cidade de Leicester à nova e moderna. Sua pesquisa sempre apontava para um local nada digno, um estacionamento de asfalto sem graça da prefeitura. Parece loucura, não é? Todos achavam que era fantasia, um desperdício total de tempo e dinheiro. Disseram-lhe repetidamente que ele estava no rio, que o túmulo havia sido destruído, que ela estava perseguindo um fantasma. Mas ela convenceu a Universidade de Leicester a arriscar. Em agosto de 2012, começaram as escavações. Abriram uma vala precisa de cerca de 1,8 metros de largura e 15 metros de comprimento no asfalto, atingindo a argila dura abaixo. A mídia chamou isso de busca infrutífera. Mas logo no primeiro dia de escavação, encontraram ossos de perna humana. Foi um começo surpreendente, mas poderia ter sido de qualquer pessoa. Afinal, era o cemitério de uma igreja. A equipe cuidadosamente removeu séculos de terra, e uma história começou a emergir do solo. O esqueleto, oficialmente chamado de Esqueleto 1, foi encontrado em uma cova escavada de forma grosseira e, acredite, curta demais para o corpo. Isso forçou a cabeça a ficar em uma posição desconfortável, apoiada em suportes. Este não foi o enterro de um monarca amado. Foi uma obra precipitada e desrespeitosa de seus inimigos. O esqueleto pertencia a um homem de pouco mais de 30 anos. Ricardo tinha 32 anos quando encontrou seu fim. Os ossos estavam crivados de ferimentos, 10 no total, 8 deles no crânio. Não se tratava de uma flecha disparada aleatoriamente. Isso sugeria um ataque pessoal brutal após seu capacete ter sido perdido ou removido no caos da batalha. 2 desses ferimentos na cabeça
eram enormes, e qualquer um deles teria sido fatal. Uma delas foi um traumatismo craniano, causado por um objeto cortante na base do crânio, provavelmente por uma espada. Outra foi uma perfuração horrível feita por uma alabarda, uma arma de haste longa que atravessou o topo de sua cabeça. Não se tratava apenas de um homem que pereceu em batalha. Era um rei que foi cercado, derrubado do cavalo e morto em um frenesi. Mas o verdadeiro momento de revelação, o detalhe que fez o coração do arqueólogo disparar, foi a espinha dorsal. O esqueleto apresentava uma curvatura acentuada, uma condição chamada escoliose de início na adolescência. Durante séculos, Ricardo III foi retratado pela propaganda de seus tutores como um sapo venenoso. Os ossos provaram que isso era um exagero cruel, mas que tinha origem em uma condição médica real. A curvatura era tão pronunciada que faria com que seu ombro direito ficasse visivelmente mais alto que o esquerdo. Essa única característica anatômica correspondia perfeitamente às descrições históricas. Análises posteriores dos dentes e ossos, utilizando uma técnica chamada análise isotópica, revelaram uma dieta rica em frutos do mar e vinho. O tipo de comida cara que apenas um indivíduo de alto status podia comprar no século XV. Tudo apontava para uma conclusão inacreditável. Eles o haviam encontrado. Ainda assim, tudo isso não passava de fortes indícios circunstanciais. Para terem 100% de certeza, precisavam de algo mais contundente, algo que não pudesse ser contestado. Precisavam decifrar a história escrita em seu código genético. Os ossos já haviam contado uma história, mas seu sangue estava prestes a revelar um segredo. A combinação perfeita e a ruptura impossível. Com o esqueleto de um potencial rei em seu laboratório, os cientistas da Universidade de Leicester enfrentavam um enorme desafio: obter utilizável de ossos enterrados há mais de 500 anos é incrivelmente difícil. E isso é dizer o mínimo. O DNA antigo se degrada com o tempo. Ele se fragmenta, quebrando-se em minúsculos pedaços, como um vaso valioso que cai no chão de concreto. Pior ainda, é facilmente contaminado pelo DNA de todos que o manuseiam. Estamos falando de uma única célula da pele, um espirro ou um fio de cabelo de um arqueólogo. A equipe, liderada pela geneticista doutora Turi King, teve que trabalhar em condições estéreis e em uma sala limpa. Eles usavam equipamentos de proteção completos, parecendo mais astronautas do que historiadores. Eles perfuraram cuidadosamente o dente do rei e um osso denso da perna, o fêmur. Esses são os melhores locais para encontrar material genético preservado, protegido das intempéries. O objetivo era simples: encontrar um parente vivo e verificar se o DNA era compatível. Então, é o seguinte: a maior parte do nosso DNA, aquele que determina a cor dos nossos olhos e a nossa altura, é recombinada a cada geração. É uma mistura do DNA da nossa mãe e do nosso pai, e dos pais deles. É inútil para rastrear uma linhagem específica ao longo dos séculos. Mas existem duas exceções. A primeira é o DNA mitocondrial, ou DNA mitocondrial. O que a maioria das pessoas não percebe é que o mtDN é transmitido apenas da mãe para todos os seus filhos. O mtDN do seu pai termina com ele. Isso significa que o seu mtDN é idêntico ao da sua mãe, e o da sua mãe é idêntico ao da mãe dela, e assim por diante. É uma assinatura familiar perfeita, transmitida pela linhagem materna praticamente inalterada ao longo de milhares de anos. Ricardo III não teve filhos sobreviventes. Seu único filho legítimo foi Eduardo de Middlesex, mas Ricardo tinha uma irmã mais velha, Ana de York. Genealogistas liderados pelo historiador John Ashdown Hill trabalharam durante anos em uma impressionante façanha de investigação histórica. Eles rastrearam a linhagem feminina de Ana de York, desde ela até sua filha, até a filha de sua filha e assim por diante, por 17 gerações até. Nos dias de hoje, finalmente encontraram 2 descendentes vivos. Um era Michael Lipson, um marceneiro nascido no Canadá que vivia em Londres.
A outra era Wendy Daldig, uma prima distante. Ambos concordaram em fornecer amostras de DNA, coletando-as com cotonetes nas bochechas para fins científicos. O laboratório então iniciou o meticuloso processo de extração do DNA, fragmentado da doença de Lyme do esqueleto de 500 anos. Eles tiveram que juntar as peças, limpar a contaminação e compará-la com o mtDNA moderno e limpo de Michael Lipson. Quando os resultados chegaram, a equipe tinha a resposta. Era uma correspondência perfeita. O DNA mitocondrial do esqueleto. Era idêntico ao de Michael Lipson, o tipo específico de mtDNA que compartilhavam, conhecido como haplogrupo J, é na verdade bastante raro, encontrado em apenas uma pequena fração da população europeia. As chances de ser uma coincidência eram astronômicas. As evidências arqueológicas, os ferimentos de batalha, a escoliose e agora a comprovação genética tornaram a conclusão incontestável. Em fevereiro de 2013, a Universidade de Leicester anunciou ao mundo que o esqueleto encontrado no estacionamento era, sem qualquer dúvida razoável, do rei Ricardo III. O mistério estava resolvido. O mundo comemorou. Mas os cientistas não haviam terminado. Eles tinham outro teste para realizar. E este revelaria toda a história. Decidiram analisar o segundo tipo de DNA especial, o cromossomo Y. Este é o fragmento de DNA transmitido exclusivamente de pai para filho, assim como o mtDNA é transmitido de mãe para filho. É o que define um homem como homem e também funciona como uma assinatura paterna da família. Em teoria, o cromossomo Y de Ricardo III deveria ser compatível com o de outros homens descendentes de seus ancestrais da linhagem paterna. A equipe localizou parentes vivos da linhagem paterna de Henrique Somerset, o quinto duque de Beaufort. Esses homens eram descendentes documentados do rei Eduardo III, que era o trisavô de Ricardo. Se os cromossomos Y coincidissem, seria a última e gloriosa peça do quebra-cabeça. As amostras foram testadas, os dados foram analisados e os resultados foram uma incompatibilidade total e completa de 100%. Não coincidiram de forma alguma, nem de perto. A linhagem paterna do DNA do rei estava interrompida. Em algum ponto das 19 gerações que separam Ricardo III de seus parentes modernos, o pai de alguém não era quem os livros de história diziam que ele era. Isso não era apenas uma anomalia genética. Era a prova científica concreta de um escândalo real oculto. O DNA provou uma mentira, mas em que ponto da linhagem real isso aconteceu? A mentira dos plantagineses. Os resultados do cromossomo Y causaram um choque na comunidade histórica. Não era apenas uma incompatibilidade, era uma impossibilidade genética. O DNA contava a história de um caso de falsa paternidade, que é o termo científico polido para infidelidade em algum ponto da árvore genealógica da família real. O que muitos ignoraram na época é que isso não era apenas uma fofoca palaciana vinda do além-túmulo. Tinha implicações enormes e avassaladoras. Toda a reivindicação dos reis plantagineses ao trono, aquilo pelo qual lutaram e pereceram na Guerra das Rosas, baseava-se em uma linha de sucessão ininterrupta de pai para filho. Essa linhagem, que eles alegavam ser ordenada por Deus, foi comprovada por esse DNA, que revelou que a linhagem, o próprio alicerce do seu poder, não era pura. O fato mais chocante é que essa descoberta significava que, em algum momento, uma nobre teve um filho com alguém que não era seu marido. E essa criança foi criada como um herdeiro legítimo, alterando o curso da história inglesa. Então, onde ocorreu a ruptura? Essa era a pergunta de milhões de dólares. E é aqui que a história fica nebulosa. A revisão do título, que surgiu no artigo de pesquisa de 2014, publicado na prestigiosa revista Nature Communications, foi cientificamente brilhante. Mas, quando se tratava dessa descoberta bombástica, a equipe foi cautelosa, para dizer o mínimo. Apresentaram duas possibilidades principais. A primeira possibilidade era que a quebra na linhagem do cromossomo YZ tivesse ocorrido após Ricardo III, ou seja, em algum ponto da longa linhagem de 500 anos dos descendentes de Somerset, os atuais duques de Beaufort.
Essa era a explicação mais segura. Significaria que a linhagem do próprio Ricardo era legítima, mas que um dos Somersets, mais adiante na linhagem, não era. Seria um pequeno escândalo para uma família nobre, mas não reescreveria a história da coroa. Seria apenas uma nota de rodapé histórica. Mas havia então uma segunda possibilidade, a explosiva. A ruptura ocorreu antes de Ricardo III. Isso significaria que Ricardo, seus irmãos, incluindo o rei Eduardo IV, ou seu pai, não eram filhos biológicos de seus supostos pais. Se isso fosse verdade, significaria que o próprio Ricardo III não tinha direito legítimo ao trono pelo qual lutou e morreu. E veja só, também significaria que seu irmão, o rei Eduardo IV, pai dos famosos príncipes da Torre, também era ilegítimo. Isso transformaria toda a Guerra das Rosas em um conflito brutal de 30 anos, sobre qual família detinha a verdadeira linhagem sanguínea, uma luta baseada em uma completa mentira genética. Toda a casa de York, que reivindicava o trono com base nessa linhagem paterna, não teria direito algum. A equipe de 2014, liderada pelo Dr. Tolkien, apresentou ambas as possibilidades com igual importância. Concluíram que a quebra poderia ter ocorrido em qualquer ponto das 19 gerações. Não conseguiram precisar o local exato. A ciência da época não era suficientemente avançada para determinar qual cromossomo Y era o verdadeiro plantaginado e qual era o quebrado. Ao serem tão cautelosos, acabaram por reduzir o impacto da descoberta. Eles suavizaram o impacto. Deixaram a informação principal para lá. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa imprecisão permitiu que o mundo se concentrasse nas boas notícias. Encontramos o rei e tratamos a incompatibilidade do cromossomo Y como uma peculiaridade insolúvel. Era simplesmente explosivo demais. Questionava a legitimidade de toda a dinastia York e, por extensão, da dinastia Tudor que a sucedeu. As implicações eram tão vastas, tão perturbadoras, que a comunidade científica simplesmente deixou o assunto de lado. Todos estavam obcecados com o fato de a ciência moderna ter encontrado um rei. Mas o que eles não perceberam foi que a mesma ciência também havia provado que ele não era rei. Pelo menos não pelas regras pelas quais ele próprio viveu e morreu. A verdade é que esses casos de falsa paternidade não são raros. Estudos genéticos modernos estimam que eles ocorrem em cerca de 1 a 2% dos nascimentos por geração. Ao longo de 500 anos e 19 gerações, a probabilidade de pelo menos um desses eventos ocorrer torna-se muito, muito alta. Mas esta não era uma família qualquer. Esta era a família real, onde a legitimidade era tudo. Essa descoberta adiciona uma camada de deliciosa ironia à história de Ricardo. Sua própria reivindicação à coroa baseava-se na declaração de ilegitimidade de seus sobrinhos, os príncipes da Torre. E agora, seu próprio Denny revelou que todo o conceito era falho desde o início. Por 10 anos, essa foi a situação da história até agora. O rumor de 500 anos foi confirmado. Por uma década, o escândalo da família real foi o caso arquivado mais intrigante da história. Os dados estavam lá, uma bomba relógio, apenas esperando que a tecnologia os alcançasse. E em 2025, finalmente aconteceu. Uma nova equipe independente da Universidade de Leicester, trabalhando com geneticistas de Harvard e do Instituto Max Planck, lançou o projeto de reanálise genômica da linhagem real. Eles não estavam apenas reanalisando os ossos de Richard. Eles iriam identificar a fratura de uma vez por todas. A tecnologia que utilizaram era ficção científica em comparação com a de 2014. Eles usam novos métodos de sequenciamento de longo alcance que conseguem ler cadeias enormes e intactas de DNA, em vez de apenas os minúsculos fragmentos quebrados de antes. Eles também usaram análises proteômicas avançadas, que estudam as proteínas ancestrais nos ossos, e um novo mapeamento epigenético que pode revelar características da vida de uma pessoa. Então, é o seguinte: a nova equipe precisava de mais dados. O cromossomo Y de Richard era Y. O cromossomo Y do Somerset moderno era Y. Eles eram diferentes. A equipe original não sabia qual era a verdadeira linhagem plantaginata. Para resolver isso,
A nova equipe precisava de outro parente ancestral indiscutível da linhagem masculina. Eles precisavam de uma amostra de controle. Obtiveram permissão da abadia de Westminster para coletar uma minúscula amostra microscópica do túmulo de João de Gaunt, Duque de Lancaster. João de Gaunt era filho do rei Eduardo III e tio de Ricardo II. Crucialmente, ele viveu e morreu antes que a suspeita quebra na linhagem pudesse sequer ter ocorrido. Seu DNA seria a pedra de Roseta. A equipe também realizou uma análise muito mais profunda e complexa dos descendentes vivos de Somerset, rastreando seu cromossomo Y geração por geração, procurando por quaisquer sinais de uma quebra. Os resultados chegaram e foram bombásticos. Primeiro, a análise profunda da família Somerset moderna provou, com 99,9% de certeza, que sua linhagem do cromossomo Y permaneceu ininterrupta até o século XV. Isso tornou a primeira possibilidade, a explicação mais segura, praticamente impossível. A quebra não ocorreu no lado da família deles. Em seguida, a equipe testou a nova amostra antiga de João de Gaunt. O computador processou os dados e, vejam só, o cromossomo Y dele era perfeitamente compatível com o dos Somersets modernos. O mais incrível é que essa era a prova definitiva. Ela comprovou que a linhagem de Somerset era a verdadeira linhagem paterna original dos Plantagenetas. Portanto, o cromossomo Y diferente, aquele que não correspondia, era o de Ricardo III. A quebra tinha que ter ocorrido na árvore genealógica imediata de Ricardo. O novo estudo de 2025 não apenas sugeriu isso, como comprovou. O falso evento de paternidade aconteceu entre o avô de Ricardo, Conde de Cambridge, e o próprio Ricardo. Os holofotes da história agora se voltaram com intensidade para uma pessoa. Ricardo, Duque de York, pai de Ricardo III. E, de repente, um rumor de 500 anos fez sentido. Durante a Guerra das Rosas, inimigos da Casa de York espalharam um boato perverso. Eles afirmavam que Ricardo, Duque de York, não era filho do Conde de Cambridge. Eles alegaram que sua mãe, Cecily Neville, teve um caso enquanto Maiu, o marido, estava na guerra. Chegaram até a mencionar o suposto pai, um belo arqueiro inglês chamado Blorn. Na época, isso foi descartado como difamação política. Era apenas uma história maldosa para enfraquecer a alegação do yorkista. Mas a análise de DNA de 2025 prova que o boato era muito provavelmente verdadeiro. Ricardo, Duque de York, o homem que iniciou a Guerra das Rosas ao alegar que seu sangue era mais puro que o dos reis, era ilegítimo. Isso muda a história de mais de um rei. Reescreve toda a dinastia. O fim da linhagem. Então, vamos falar sobre isso de forma simples e direta. Sem jargões acadêmicos complexos, sem linguagem rebuscada de livros didáticos. Vamos apenas sentar e analisar o que tudo isso significa. Porque se você está assistindo a isso, provavelmente está se fazendo as mesmas perguntas que nós. Será que tudo isso não passa de especulação? Será que é apenas mais um cenário hipotético? Será que isso aconteceu da noite para o dia? Será que estamos esquecendo algum detalhe crucial? Você deve estar se perguntando se isso é apenas mais uma teoria da conspiração inventada em algum fórum de internet na calada da noite. A questão é que isso não é mais especulação. Essa é a parte assustadora. O estudo de 2025 que foi divulgado não era uma teoria, não era uma sugestão, não era uma possibilidade fascinante. Eram dados genéticos concretos, frios e implacáveis. Esta é a verdade final, e sem rodeios. Esta é a verdade tão perturbadora, tão devastadora, que o estudo de 2014 teve que contorná-la. Você se lembra de que, em 2014, quando o corpo de Ricardo III foi encontrado, os cientistas insinuaram uma complicação? Eles notaram uma quebra na linhagem do cromossomo Y em algum lugar. Fizeram parecer um pequeno erro administrativo, um erro genealógico perdido no tempo. Sugeriram que poderia ter acontecido em qualquer ponto de 19 gerações. Tornaram a situação aceitável. Tornaram-na segura. Mas o estudo de 2025, essa foi a versão sem censura. Essa foi a versão do diretor,
Esta era a versão que eles tinham medo de publicar há uma década. Este estudo não apenas encontrou uma ruptura, como a identificou com precisão. E as implicações são impressionantes. Não se trata apenas de reescrever uma linha em um livro de história. Eles destroem o livro inteiro. A mentira que construiu uma dinastia. Eis a revelação bombástica. Simples assim. Os dados de 2025 provam, sem sombra de dúvida, que Ricardo, Duque de York, o homem que iniciou a Guerra das Rosas, o pai de 2 reis, não era filho de seu suposto pai, Ricardo de Conisburgo, o conde de Cambridge. Geneticamente, eles são estranhos. Isso significa que Ricardo, Duque de York, patriarca de toda a dinastia yorkista, era ilegítimo. Sua mãe, Cecily Neville, estava grávida de uma criança que não era de seu marido. Ele pode ter sido filho de um arqueiro fantasma, um artesão sem nome ou um soldado de passagem. Nunca saberemos quem foi o pai biológico. Só sabemos quem não foi. E se o Duque de York não tinha direito ao trono, o que isso significa para seus filhos? Significa que seu filho, o rei Eduardo IV, o belo, popular e carismático rei guerreiro que partiu para a batalha e tomou o trono, não tinha absolutamente nenhum direito genético a ele. 0. Nenhum. Significa que os filhos de Eduardo, os príncipes trágicos da torre, os 2 meninos que foram trancados e desapareceram da história, de um ponto de vista puramente genético e legal, eram herdeiros ilegítimos. E significa que o nosso homem, Ricardo III, o outro filho do Duque de York, aquele que usurpou a coroa, alegando de forma notória que seus sobrinhos, os príncipes, eram ilegítimos, também era ilegítimo. Toda a casa de York, a facção da Rosa Branca que travou uma guerra de 30 anos, foi construída sobre uma completa e fundamental mentira genética. 30 anos de guerra que dilaceraram a Inglaterra. Um conflito tão brutal que deixou dezenas de milhares de mortos. Uma guerra que viu famílias nobres inteiras serem varridas da face da terra. Uma guerra travada na lama e no sangue de campos de batalha como Touton, onde se diz que mais homens pereceram em um único dia do que em qualquer outra batalha inglesa. Tudo foi disputado por nada. Foi uma disputa familiar brutal e sangrenta entre 2 ramos, os Lancaster e os York, sobre qual deles tinha o verdadeiro direito ao trono. E esses novos dados confirmam que os York não tinham direito algum. Esta é a descoberta perturbadora que foi tão cuidadosamente revisada em 2014. Não foi apenas uma ruptura aleatória. Foi a ruptura, aquela que mais importava, aquela que deslegitimou todo um capítulo da história. E agora, esta descoberta de 2025 não apenas encerrou um caso, como também escancarou as portas para teorias ainda mais absurdas e aterrorizantes. Historiadores e pesquisadores agora são forçados a fazer novas perguntas hipotéticas. E essas perguntas soam como algo saído de uma novela, mas agora são assustadoramente plausíveis. E se a mãe de Ricardo, Duque de York, a famosa e bela Cecily Neville, a Rosa de Rabi, soubesse que seu filho era ilegítimo? A versão oficial conta que seu marido, o conde de Cambridge, estava em campanha militar, enquanto ela convenientemente dava à luz um filho saudável, Ricardo. Mas e se isso fosse um engano calculado desde o início? E se ela tivesse fingido o parto completamente? Esses novos dados tornam uma teoria marginal repentinamente popular, a teoria do Bézinet camponês. E se o marido dela estivesse ausente e ela, desesperada para garantir a linhagem dele e, mais importante, seu próprio poder e sobrevivência, simplesmente tivesse um filho? E se ela tivesse trocado o bebê por um saudável, filho de um camponês ou servo local, feito passar por seu próprio filho e o criado como herdeiro? Nessa versão, Cecily Neville não é uma vítima passiva do destino nem uma simples adúltera. Ela é uma estrategista política calculista, uma Cersei Lannister medieval que entendia que, no jogo dos tronos, ou você vence ou... Bem, você é descartada. Essa nova evidência pinta um retrato aterrador de uma mulher que pode ter, sozinha, orquestrado toda a guerra com uma única mentira desesperada. Aqui vai outra.
E se o rei Eduardo IV, o filho grande, bonito e mulherengo do Duque de York legítimo, soubesse? E se ele soubesse lá no fundo que toda a sua reivindicação ao trono era construída sobre areia movediça? Pense bem. Seu próprio irmão, Ricardo III, afirmou que Eduardo havia assinado um pré-contrato de casamento com outra mulher, Lady Eleanor Butler, antes de se casar com a rainha Elizabeth Woodville. Esse foi todo o argumento legal de Ricardo para tomar o trono. Ele alegou que esse pré-contrato invalidava o casamento de Eduardo com a rainha, o que, por sua vez, tornava seus filhos os príncipes da torre ilegítimos. Durante séculos, todos presumiram que isso era uma mentira cruel, uma calúnia inventada por Ricardo III para justificar sua tomada de poder. Mas e se fosse verdade? E se Eduardo IV, sabendo que sua própria linhagem não tinha valor, estivesse desesperadamente tentando garantir a reivindicação de seus filhos a qualquer custo? E se ele fosse tão inseguro quanto a falta de direitos de seu pai ao trono, que tentou se casar 2 vezes com membros de famílias poderosas para unir sua linhagem a qualquer pessoa com sangue legítimo? E se o pré-contrato não fosse um erro, mas um plano fracassado? Isso reformula todo o reinado de Eduardo, suas festas extravagantes, sua obsessão com a imagem pública. Seria tudo apenas uma distração carismática, uma performance para fazer as pessoas esquecerem de fazer as perguntas difíceis sobre sua origem? Essa teoria sugere que seu irmão Ricardo não inventou a história do pré-contrato. Ele apenas usou um segredo que toda a família já conhecia. Isso nos leva à teoria mais ousada e extravagante de todas. Aquela que envolve o mistério histórico mais infame, os príncipes na torre. Sabemos que Ricardo III ascendeu ao trono. Sabemos que ele aprisionou seus sobrinhos. Presumimos que ele ordenou a sua remoção. Mas por quê? A resposta simples é poder. Mas e se fosse algo mais profundo, algo muito mais perverso? E se Ricardo III, o irmão leal, fosse o único na família que desconhecia o grande segredo? Imagine o seguinte cenário. Ricardo é o irmão mais novo, devotado e sério. Ele idolatra seu glorioso irmão mais velho, Eduardo. Ele acredita na casa de York. Ele acredita no direito do pai. Então, de alguma forma, uma confissão no leito de morte de sua mãe, Cecile, uma carta escondida, um rumor sussurrado de um conselheiro de confiança. Ele descobre que tudo era uma mentira. Seu pai era ilegítimo. Seu irmão, o rei, era ilegítimo. E agora a coroa está prestes a passar para o filho de seu irmão, o fruto da árvore venenosa. Esses novos dados genéticos abrem a possibilidade de que Ricardo III não fosse apenas um tirano sedento de poder. Ele era um homem cuja visão de mundo e identidade foram completamente destruídas. E se a remoção dos príncipes não fosse uma simples tomada de poder? E se fosse uma tentativa desesperada, frenética e insana de purificar a linhagem? Um ato distorcido de purificação. Ele não via seus sobrinhos como rivais, mas como a prova viva da fraude de sua família. Ele precisava eliminá-los, não apenas para obter a coroa, mas para corrigir o irreparável, para apagar uma mentira contada. 50 anos antes mesmo de seu nascimento. Nessa teoria, a verdade sobre o DNA foi o que o enlouqueceu e o levou a fazer o impensável. Então, se toda a linhagem era uma mentira, isso significa que a atual família real, descendente dessa linhagem, não tem direito a nada? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.